Olá, saudações, sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Aulos, formador de mentores, de coaches, de advisors e também de líderes transformacionais. E aqui nesse vídeo eu vou, de um modo bastante sucinto, apresentar as 7 sabedorias fundamentais que geram a excelência organizacional, né? E que os empresários, os executivos, os líderes e profissionais, eles podem se apropriar, né, dessas 7 sabedorias em suas atividades, nas suas organizações. Para quê? Para plantar sementes, né, que potencializam a organização e que geram excelência profissional e organizacional. Então, quando falamos em sabedoria, a gente não está falando de conhecimentos não, porque sabedoria é algo mais profundo, né, é um saber natural. É algo que é não aprendido, que é natural. Então a sabedoria chega para nós através do insights, de sacações assim, que temos, às vezes de uma forma repentina. Você acorda de manhã, pá, tá, ficou claro alguma coisa para você, você teve insight, né? Então, todos esses seres humanos, assim, eles têm sabedoria interior, todos nós temos. Né, ela faz parte dessa consciência original. Essa consciência original é a fonte da vida. Agora, poucas pessoas acessam a sua própria sabedoria. Essa que é a questão, assim, né? Então, muitas vezes, a sabedoria chega um pouco para nós, né? Através de sonhos, ou às vezes de uma intuição repentina, assim, dos insights que a gente tem. Né? É claro que a sabedoria ela tem uma parte de conhecimentos, mas ela não é conhecimentos, ela só tem os seus enunciados, né? Então eu vou aqui transmitir para você essas 7 sabedorias, e elas foram repassadas para mim já há alguns anos por um mestre meu, que as recebeu assim de uma forma muito intuitiva e repentina. Né? Ele imediatamente anotou aquilo e depois, assim, um tempo depois ele foi ver o que ele anotou. Daí ele ficou, uau, olha só que coisa rica, que coisa assim, a riqueza que havia ali. Né? Então, depois essas sabedorias elas foram recebendo ferramentas de liderança e também de mentoring, de coaching, né, para ficar assim, então um quadro referencial bastante diferenciado, mais completo e também pronto para ser transmitido para pessoas e também para as organizações. Então eu tenho experimentado muito o valor dessas sabedorias, mas eu tenho divulgado muito pouco. Mas agora chegou assim o momento de ativá-las e divulgá-las para valer, ostensivamente, pois elas são muito transformacionais, né, próprias para esse momento de grande transformação que o mundo está passando, né, as organizações também. E essas sabedorias elas funcionam assim num nível mais profundo do que os meros conhecimentos que normalmente são aplicados mecanicistamente. Então eu vou me ater assim aos aspectos para o mundo dos profissionais, dos líderes e das organizações, empresários, embora haja também uma parte dessas sabedorias voltada para o campo pessoal, tá ok? Né? Então, ao falar dessas sabedorias, dessas 7 sabedorias para a excelência, em primeiro lugar, você deve entender que cada sabedoria ela é um campo unido de competências afins. Então, várias competências se unem, né, elas de uma certa forma elas formam um campo, né, e elas têm uma afinidade entre elas, então gera uma frequência específica. Cada sabedoria tem uma frequência específica, né? Então essa frequência de campo ela tem um poder sim, muito grande, pois é um campo de energia, né? E é o aspecto assim sutil e subjacente a toda a realidade. Toda a realidade tem o aspecto energético, o aspecto sutil, os campos de energia, e aqui essas sabedorias formam campos de energia que tendem a fazer com que as coisas aconteçam na sua própria dinâmica. Né? Então a gente pode dizer que cada sabedoria que ela tem um clima próprio, né? E esse clima determina a forma como os aspectos assim mais grosseiros do nosso dia a dia, ou os aspectos mais materiais, eles vão se comportar. Tá? Isso é bem fácil de entender. Basta você ver o clima de um estádio assim na hora do jogo, sabe? Tá todo mundo torcendo, né? Ou os jogadores brigam lá, vem um, vem outro, daí quebra né, aquela muvuca toda ali. Aquilo é um clima que se forma, sabe? Então é um exemplo, né? Ou no carnaval, né? Cria-se o clima de carnaval e as coisas simplesmente acontecem pelo clima que está lá. Né? Ou então você cria um clima de romantismo, etc. Né? E o romantismo acontece.
Tá? Então as empresas podem também criar o clima de produtividade, de qualidade, né? De resultados. Então tudo na realidade depende muito de instalar o clima, sabe? Então cada uma dessas 7 sabedorias tem uma frequência própria. Então cada sabedoria é representada por uma cor do espectro da luz branca. Né? A luz branca ela chega num prisma, aí ela se abre em 7 cores. Nós temos a cor vermelha, temos a cor laranja, a cor amarela, a cor verde, o ciano, o azul e o lilás. Essas são as 7 cores do espectro solar. Né? E aí eu vou apresentar as várias sabedorias, uma para cada cor, tá ok? Além disso, eu vou apresentar a sabedoria pelo aspecto racional, pelo aspecto emocional, atitudinal e pelo aspecto operacional. Isso é o que? É a organização da mente, ou os campos mentais. Todos nós temos um campo mental racional, que é o hemisfério esquerdo, né? O emocional, atitudinal é o hemisfério direito, e o corpo caloso do cérebro, ele é a nossa inteligência operacional. Então eu vou apresentar sempre pela frequência e pelos 3 campos da mente. Então vamos lá, porque é algo assim muito diferente, tá bom? Então o primeiro campo de sabedoria a gente chama de campo de dimensionamento. Tá? O dimensionamento o que é? É quando você se dimensiona, você se prepara para alguma coisa. Ou vamos supor, um engenheiro, ele dimensiona uma ponte, dimensiona uma viga, então ele sabe quanto que ele precisa ter ali de ferro, de concreto, etc. Tá? Então esse é o dimensionamento. Então eu preciso me dimensionar muito bem para o meu trabalho, para aquilo que eu vou fazer, ter um preparo. Porque esse preparo ele vai me dar o quê? O nível de sucesso que eu vou alcançar. Então, o dimensionamento é uma coisa básica. Então, ele vai ser a nossa bagagem, é o estoque de experiências que a gente tem, são as condições, é o preparo, né, a energia que a gente tem disponível para um processo, tá? E principalmente, dentro desse dimensionamento, que mais e muito importa é a visão. Né? Com que visão você atua? Qual é teu mindset ou mentalidade? Né? Visão, mindset, mentalidade é mais ou menos a mesma coisa. Né? E precisa ter dentro desses aspectos muita ampliação de visão para poder enxergar algo novo. Então o campo do dimensionamento, ele precisa ter o quê? Né? No hemisfério esquerdo, na parte racional, conhecimento do negócio. Tá? A empresa tem que conhecer o seu negócio. Tá? No hemisfério direito, atitudinal, é a identidade da organização. Esse é um aspecto importante, porque é a consciência do dono, ou a consciência da diretoria. É como que eles enxergam a sua empresa, é a alma da empresa. E essas identidades podem ser assim muito bem trabalhadas, porque são pessoas muito evoluídas, ou podem ser identidades não muito bem trabalhadas. E precisa trabalhar mais a identidade. E na parte comum é a gestão de pessoas. Então uma empresa, ela se dimensiona pelo conhecimento do negócio, pela sua identidade e pela gestão de pessoas. Né? As pessoas que vão trabalhar lá. Então qual é a resultante desse dimensionamento todo? Esse dimensionamento todo, que se compõe de muitos aspectos, ele vai ter uma resultante de clareza da missão e dos valores. Primeira coisa. E o segundo ponto, que é uma resultante, é ter pessoas e equipes motivadas. Porque esse é o ponto mais importante. Porque se eu não tenho pessoas e nem equipes motivadas, nada mais vai acontecer bem nessa empresa. Então a gestão de pessoas, a identidade, tá? Ela é muito, muito, muito importante. Porque conforme a identidade, se ela é muito fraca, poucas coisas acontecem na empresa, porque aquilo não tem muita importância. Então aquilo passa a ser assim, de menos importância e muitas coisas morrem. Não existe muita capacidade de aprofundar diversos aspectos na empresa, porque a identidade não permite, tá? Então é isso, sim. O segundo campo que eu queria falar, a segunda sabedoria, é o campo da regulação. Então a regulação é a nossa capacidade de termos ajustes. Então uma empresa, ela sempre é movimento e sempre está acontecendo muitas coisas.
E a regulação é a minha capacidade de ajustar tudo, de ajustar setor com setor, área com área, acontecimentos com acontecimentos, fazer os devidos ajustes situacionais. Então isso está ligado com o quê? Com a capacidade de gestão. Então a gestão, de uma certa forma, ela está muito ligada à regulação. Então são o que? Posturas condutoras. A regulação, ela precisa de posturas condutoras, precisa de pessoas centradas, de pessoas que saibam colocar limites, pessoas que tenham critérios claros na organização, que tenham proatividade, né? Aonde surgem os valores organizacionais, né? Ali os valores organizacionais dão muito suporte. Né? E essa regulação também não é só dentro da empresa, ela é fora também. Ela é o acompanhamento do mercado, né? É o alinhamento organizacional com o mercado. Isso aqui é um campo assim extremamente importante, tá? E a resultante disso aí é o quê? Clima organizacional. Então, no dimensionamento eu tenho o quê? Equipes motivadas, e equipes motivadas geram um clima organizacional. Por que o clima é tão importante? Porque ele é o aspecto sutil da empresa e que governa a empresa. Precisamos do clima organizacional adequado para que as coisas aconteçam. Sem clima não acontece. Então, assim, esse campo da regulação, ele é a nossa capacidade de dar auto-feedback, heterofeedback, o interfeedback, que é a regulação. Eu dou regulação para mim mesmo, auto, hetero, né? Nós dois aqui, ou alguém vem de fora e faz um feedback também, tá? Então eu e o meu setor e outro setor é hetero, ou o diretor interfere, ele é o quê? É o interfeedback, tá ok? Então isso é importante. Agora, de um outro lado, a satisfação do corpo funcional, né, ele também gera esse clima organizacional, e aqui vem na parte operacional a gestão de competências. Então veja que é um campo realmente bastante importante dentro da empresa que está ali funcionando, e você vai ver que isso está ali, né, basta ter os olhos para olhar, basta ter a referência para olhar. Né, e a gestão do clima organizacional é importantíssimo, gente, tá? Importantíssimo. Né, esse campo aqui já é a luz laranja, né? E o dimensionamento é o vermelho. Agora vamos para a interação, que é o amarelo, né? É o campo da sabedoria, assim, para interagir. Então você vai ver que as pessoas interagem o tempo todo, né? Os setores, as áreas, os clientes, os fornecedores. Então existe um processo de interação constante. E aqui vem a nossa capacidade de gerar na organização uma cooperatividade dos diferentes grupos de pessoas, sabe? Então, às vezes, os grupos, eles precisam cooperar entre si. As pessoas que mais gostam de comandar, quem gosta de trazer novidades e quem está ajudando, em vez deles fazerem jogos de poder entre eles, de competir, eles geram cooperatividade e sinergia. Então, esse aqui é um campo muito importante de a gente ter sinergia e superar jogos de poder. Para isso, tem ferramentas, tem materiais, etc. E aí entra toda a questão dos relacionamentos, que é uma grande encrenca, tá, gente? Os relacionamentos são encrenca certa, assim, mas eu posso treinar, ter relacionamentos focados, relacionamentos coerentes, tirar da minha mente os relacionamentos desfocados que dão problemas, os relacionamentos condicionados, né? E aí nós vamos ter, assim, uma questão, assim, muito importante. Aí eu vejo, assim, que o campo dessa sabedoria de interação, ela vai gerar, ou ela é gerada pela visão compartilhada das pessoas dentro da organização. Então nós temos que ter visão compartilhada que vem do diálogo, do processo interativo, a capacidade de articulação, sabe, das pessoas ou das equipes, a capacidade articuladora e a questão das equipes sinérgicas. Então o resultante vai ser o quê? Sinergia e fluidez. Então o que acontece? Na empresa as coisas são por sinergia, né? A energia é bem aproveitada e tudo flui, tudo vai fluindo. Tá? Então primeiro eu preciso ter o quê? Equipes motivadas, né? Que é o primeiro ponto. Depois eu vou ter, né, a partir da regulação, eu vou ter a condução, né? A condução organizacional, o clima organizacional, aliás, né? E eu vou ter
tá? A sinergia e a fluidez. Então esses são os 3 primeiros pontos, assim. Então a gente está sempre se dimensionando, é importante, sempre se regulando, interagindo. A gente pode começar a ver isso na organização. Essas são sabedorias. Então o 4º campo de sabedoria é a direção. Toda organização precisa saber para onde ela vai, que rumos que ela tem. Dar os rumos da organização, isso é uma tarefa bem árdua. É mais fácil fazer as coisas do que dar rumos. E é aqui que vem a questão da liderança profunda na organização. Né? Os rumos da organização e também a abertura ao probabilístico também. Mas aqui vem algo importante, é a capacidade de tomar decisões, é o processo decisório. E o processo decisório para sistemas complexos. Uma organização aqui, ela precisa ser vista como um sistema complexo, né, quando a gente está nesse nível de sabedoria. E aqui a gente pode usar a teoria U, né, que vem lá do MIT, como um ordenador mental. E aí vem a ativação da sabedoria de campo, a sabedoria interna das pessoas, e tudo isso, de uma certa forma, gera, né, uma liderança transformacional. Aqui é a questão, nós precisamos transformar nessas nossas organizações para lidar com situações complexas, porque o mundo se complexificou. Tá? E obviamente que para você ter uma liderança transformacional, precisa ter o que também? Uma superação dos conflitos. Então a questão da gestão e superação dos conflitos, ela é extremamente importante, porque não tem como negociar, tomar decisões em ambientes conflitivos. Tá? Então aí vem o planejamento estratégico, a gestão estratégica, a confiabilidade na organização, que é o hemisfério direito. Esse é um ponto assim profundo, né? E a resultante é uma condução. A organização se conduz, existe essa condução, o que é uma conquista e tanto. Mas, gente, eu queria pedir assim para você dar um like aqui no nosso vídeo, né? Se inscrever também no canal. Agradecemos muito também os seus comentários, né? É importante isso aí. Agora, a questão assim da direção, ela é com certeza o processo da liderança. Eu tenho uma definição de liderança em que eu falo assim que a liderança ela é um talento adquirido ou inato, né, que permite relacionar-se com pessoas de forma coerente, assertiva e habilidosa, que pode lhes proporcionar a ampliação de suas visões, levando-os a praticar ações melhores e a favor do bem comum. Olha só. Então, liderança, portanto, é a capacidade de inspirar pessoas para atividades que lhe permitam maior felicidade. A gente está falando de organizações felizes, tá? De realização pessoal, profissional e social. Olha que legal. Então nós entramos num outro nível, né? As pessoas precisam ser felizes nas organizações e obviamente ter lucro e ganhar dinheiro também, obviamente. Tá? Agora, existem muitos referenciais ou materiais para isso tudo, então eu estou mostrando aqui um referencial de evolução dos líderes. Então os líderes se transformam hoje em líderes transformacionais, ou seja, eles partem de pontos muito mais profundos, né, do que os líderes servidores que é a liderança anterior. Nós já estamos nos líderes transformacionais. Então a capacidade desses líderes ela é muito potencializada, porque eles partem de outros aspectos que é a sabedoria. Então a quinta sabedoria é o campo da realização profissional e organizacional. A questão da realização é ter o quê? Lucro e qualidade de vida. Esse é o resultante, assim. Mas assim, aqui vem, dentro desse processo, realização de vida pessoal, que é uma questão assim importante, porque as organizações são feitas de pessoas, e pessoas precisam estar realizadas internamente. Então, o que é essa realização pessoal? Isso é uma questão assim que eu gosto muito de abordar em determinados momentos, né? Então, a questão da produtividade, da qualidade, da construção de equipes, sabe, avaliação de desempenho e qualidade de vida na organização. Então tudo isso aí está ligado à questão da sabedoria. Aí entra os conhecimentos técnicos no lado racional, a liderança motivadora no lado emocional e a gestão compartilhada na parte comum. É isso aí, gente, tá? É muita sabedoria isso aqui. Então você pode começar a ver as organizações pelas sabedorias e gerenciar pelas sabedorias. E aí você vai dar um up, uau, bem alto, bem grande, tá ok? Por exemplo, você
para fazer construção de equipes, você tem materiais para isso. Que isso aqui está ligado ao quê? A questão da realização. E tem materiais para isso, então várias ferramentas para cada sabedoria. Tá? A sexta sabedoria, ela é o campo assim da potencialização. Então o que? Uma empresa precisa se potencializar, ela precisa ter força, ela precisa aprender, ela precisa ter bases para poder dar saltos evolutivos. Né? Então aí entra a questão da aprendizagem mais profunda, que usa os 3 campos da mente, né? A Learning Organization, né? Essa abertura para mudanças. Aqui já vem a questão da gestão de mudanças, essa abertura para mudanças. Porque depois que a gente passa um tempo, o ciclo vai terminando e a gente precisa se reinventar. As empresas precisam se reinventar, os setores precisam se reinventar. Né? Então essa diferenciação organizacional, ela já começa aqui, quando você está no campo da sabedoria da potencialização. Você não pode esquecer esses campos. São 7 campos, todos eles interligados e super importantes, que geram o todo da empresa. Então aqui você pode ter a questão do processo decisório, a presença no mercado, o campo da inovação, sabe, a questão profunda da aprendizagem, a superação das normas e modelos muito restritos, a superação da cegueira para o novo, né? E aí vem também a questão do feed forward, tá? Que é uma das ferramentas, uma das questões que gera a sabedoria, né, da potencialização, a impulsão motivacional que precisa ser trabalhada e a gestão de conhecimentos e do capital intelectual. E aqui entra também, por exemplo, as práticas de mentoring, de coaching, de advice na organização. Para quê? Para potencializar a organização. Essa é a finalidade. Né? E a resultante dessa potencialização, ela se tornar potencializada, saber lidar com as dificuldades, com as crises, etc. Porque ela tem aprendizagem, ela tem capital intelectual. Tá? E aí vem, né, esse alinhamento organizacional, importantíssimo, a partir dessa potencialização, e a capitalização. Se na parte anterior você teve lucro, agora você precisa capitalizar. Então essa capitalização, ela não é só o dinheiro, é capitalização nos investimentos internos também dentro da organização. Então a potencialização, ela depende muito, né, dessa capitalização. E o 7º campo dessa sabedoria é a superação. Então chega uma hora, né, em que a gente já está bem potencializado, mas a gente transcende, dá um salto. Né? Então é a transcendência, é o salto quântico. Então é a nossa capacidade de reformular, de abrir novos espaços, novas organizações internas e externas, é a ousadia empreendedora, né, a gestão das mudanças, é a readequação ao mercado, ser uma boa empresa para trabalhar. Então você vai dando ups, né? Você vai chegando assim a um comprometimento com a sustentabilidade, ou seja, a tua empresa ela se revitaliza, existe uma revitalização num novo nível, porque você superou o tempo anterior, né? E isso gera um novo dimensionamento. Aí tudo na organização vai se dimensionar de uma forma diferente a partir dessa superação que você fez. Então isso vem pela ampliação da consciência da missão, né? E é um momento em que a organização brilha. A gente pode falar de brilho organizacional e de geração do novo tempo. Então veja bem que nós temos, né, a questão do dimensionamento, a questão da regulação, da interação, né, da direção, né, da realização, né, da potencialização e da superação. Né? Nós temos que ver a organização por esses pontos, porque cada ponto é um campo. Então se você olhar a organização, você vai ver isso aqui, todas as cores misturadas, sabe? Então você vai ver aqui, olha, aqui tem isso, tem aquilo, aqui tem superação, aqui está faltando interação, você vai ver. Então você vai começar a ter a visão da sabedoria da organização. E aí você vai realmente, né, fazer um upgrade muito grande, porque aqui vem a liderança transformacional. Então você pode ter esse olhar de cima da empresa, que a gente chama de olhar da complexidade, pelas 7 sabedorias, tá, ok? Então essas 7 sabedorias, elas se formam agora um roteiro para a formação online, né, de líderes organizacionais humanizados. Esse é o trabalho que eu gosto de fazer.
né? Então ele é um trabalho importantíssimo, próprio para esses tempos de mudança, desses ajustes organizacionais, em que a gente tem que ter uma nova visão, um novo mindset, olhar de uma nova forma, né? Os líderes organizacionais precisam saber transformar as empresas, passar isso para os seus liderados, né? E aí o foco ele é muito a ampliação de visão e esses ajustes de mindset que precisa ter atualmente, né? Então, assim, essa formação aqui, ela prima, né, pelo fornecimento de ferramentas para cada uma dessas sabedorias, com os referenciais ISO, né, os referenciais do Instituto Holos, para uma aplicação bem prática, né, onde os participantes eles vão aplicar com técnicas de mentoria. As técnicas de mentoria, elas são, então, o quê? As grandes ferramentas para aplicação, né, das ferramentas de sabedoria, né? Uau! Muito legal, tá ok? Então eu vou colocar aqui, né, digamos assim, as sete sabedorias, mas só para mostrar, né, que se eu colocar a sabedoria de dimensionamento no meio, esse dimensionamento está ligado com todas as outras, tá? Então tem o dimensionamento da regulação, tem o dimensionamento da interação, dimensionamento da direção, você pode ver que uma está ligada, né, à outra. Então, na realidade, né, uma contém todas, sabe? E todas estão interligadas. Então esse é o aspecto mais sistêmico e holístico, né? O todo está na parte e tudo está interligado, formando um todo complexo. E aí precisa ter a capacidade de lidar com a complexidade, né, a partir das sabedorias. Então é isso, gente. Espero que você tenha tido um bom proveito. Dá um like aí, entre em contato se precisar, né? O contato pode ser através do Instituto Holos, pelo holos.org.br, ou se quiser falar comigo, marcoswunderlich@holos.org.br, tá ok? É isso aí, muito obrigado, valeu!